aqui do Dr. Sérgio, nós vamos dar um prazo mais ou menos de 15 minutos, para a gente não estourar mais o tempo. E assim que ficarem, a gente compromete a passar para os palestrantes responderem por e-mail. Eu vou começar aqui. O Silvio da URGS ele fez 4 perguntas. Previsão do reajuste do benefício do plano de saúde, existe previsão da política de reajuste? Qual a origem dos valores previstos no PL 2203 de 2011? Quais as políticas para resolver definitivamente as questões de ambientes insalubres, investimento, e como ficam as atividades insalubres pelo próprio fazer e não pelo ambiente? Bom, eu diria que tem as 3 últimas perguntas, daria até um outro seminário para a gente discutir. Eu sei que o secretário de Recursos Humanos esteve aqui e foi muito colocada essa questão dos adicionais. Eu queria, primeiro, em relação à previsão de reajuste do benefício do plano de saúde, é uma discussão que nós estamos iniciando com a nova gestão, da Secretaria de Gestão, porque, Silvio, você tem razão, nós fizemos uma série de reformas no plano de saúde, né? Nós tornando ela como benefício obrigatório no orçamento, de forma que não há mais contingenciamento desse benefício. Antes, quando entrava em crise, qualquer coisa por aí, você tirava esse dinheiro. Hoje era um benefício que está lá no orçamento como obrigatório, mas tem que haver um reajuste. E a discussão que a gente está levando lá no Ministério é que não adianta você passar 2, 3, 4 anos e depois fazer um reajuste grande. Ele tem que ser um reajuste constante para ir acompanhando. Eu tenho certeza que a gente não vai, em pouco tempo, ter um valor igual. Mas eu vou colocar uma coisa aqui para vocês que diz respeito ao conjunto dos benefícios que está sob a nossa administração. Nosso departamento reuniu, e anteontem na reunião com os diretores de todo o departamento da nova Secretaria de Gestão, eu coloquei publicamente que o nosso posicionamento é de que todos os benefícios têm que ser equiparados aos benefícios do Judiciário e do Legislativo. Eu coloquei... E aí eu digo o seguinte, que há algo político que precisa ser resolvido nisso. O Legislativo e o Judiciário esse ano equipararam os 2 benefícios, que havia uma diferença entre o Legislativo e o Judiciário, e agora eu acho que chegou a hora do Executivo também apresentar, né, essa demanda, e se a gente não tiver um prazo, né, não estabelecer um prazo, a gente não chega nisso. Eu tenho certeza que esse ano a gente não consegue, mas se a gente não botar no limite, e essa foi a discussão que eu tive lá, botamos então quanto ao limite 2014 e vamos fazendo uma trajetória de forma que a gente possa chegar lá. Se não, toda vez que eles aumentam, a gente aumenta um pouquinho. A gente aumenta e diz, olha, o Executivo já aumentou, a gente tem que aumentar também. E é assim que é a justificativa, inclusive, dos benefícios. Eu quero dizer para vocês que nós estamos absolutamente solidários a essa ideia de que os benefícios têm que ter uma progressão de aumentos regulares, que não adianta você acumular muito tempo, porque depois isso acaba afastando. Então, é uma preocupação nossa e entra agora num outro processo de discussão no próprio Ministério. Em relação à questão dos adicionais ocupacionais, eu queria primeiro fazer uma pergunta. O que vocês acham que o pagamento de adicional ocupacional ajuda na saúde do servidor? Nada. Tem alguém que pode me dizer que pagar um adicional ocupacional melhora a saúde de alguém? Não. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós não estamos falando de saúde, então, nós estamos falando de salário. Certo? Esse adicional ocupacional é uma invenção tupiniquim. Só existe no Brasil. É originária do Brasil. Tem alguns comparativos. Aquele acidente que houve lá no Japão, que eles fizeram momentaneamente, pagaram as pessoas porque tiveram atividades, mas incorporado da forma como é aqui no Brasil, é uma invenção brasileira. Que vem exatamente da época que se dizia o seguinte, paga-se para as pessoas trabalhar em condição ruim. Não é admissível
que as pessoas fiquem expostas acima dos limites de tolerância para qualquer agente físico, químico e biológico. Não é possível. E sabe o que diz a legislação? Paga-se para aqueles que estão expostos acima dos limites de tolerância. Ou seja, paga-se para aqueles em que já está causando mal. E isso foi feito na lei do salário mínimo, quando instituiu quando se desconhecia os riscos que faziam as radiações, principalmente o raio-x, nas pessoas, nos seres humanos. Sabia-se, não se sabia os meios de proteger, então foi uma legislação concessiva. Sabia-se porque as pessoas, inclusive se dizia que as pessoas não podiam ter verruga, não podiam ter dermatose, não podia, porque já se sabia que as pessoas, hoje, né, é inadmissível um trabalho com raio-x, que haja exposição a raio-x e nós sabemos como proteger. O laudo radiométrico, o laudo de fuga, os equipamentos de proteção individual, a distância, dosimetria. Então, nós sabemos como fazer. E quem hoje ganha o adicional de raio-x não necessariamente tem exposição ao raio-x. Né? Aliás, se diminuiu a jornada e essa pessoa tem outro emprego e faz uma outra jornada em outro local. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a minha posição particular é que não deveria ter nenhum adicional ocupacional. Tá certo? Falei isso muito claramente até para os sindicatos, porque é inadmissível você pagar. Existe aquilo que chama-se risco inerente à atividade. Tá certo? Não existe. E por pressuposição, por exemplo, no hospital se imagina que ali estão todos os riscos biológicos. E posso dizer para vocês que alguns hospitais têm menos exposição a agentes biológicos do que ônibus em São Paulo nos dias de frio, que está todas as janelas fechadas e as pessoas estão respirando o mesmo ar. Né? Então, assim, o que está se falando, quando está se falando aqui, é de salário. Mas o que foi no PL não foi acabar com os adicionais ocupacionais, porque virou uma banalização. Eu quero dizer para vocês, tem gestor de recursos humanos de universidade recebendo adicional ocupacional, porque diz que tem um ralo na sala dele, porque não tem um ralo na casa, mas tem um ralo no trabalho. O outro porque lida com muito papel, outro porque datilógrafo muito, outro porque tem muito calor, outro porque está no subsolo. Então virou uma banalização dos adicionais ocupacionais. Tá certo? Porque as pessoas querem ganhar mais. Tá? O que está corrigindo no PL? Nós estamos desvinculando de salário. Porque além do problema de ter o adicional ocupacional, né, que eu acho que é um problema, ele vincula com salário. Então, a vida de quem ganha mais vale mais do que a vida de quem ganha menos. E nós não estamos valorando o trabalho, nós estamos valorando a vida quando diz isso. Não tem nenhum sentido você vincular o adicional com o salário. Se já é um absurdo vincular o salário, se torna um absurdo em dobro. Porque se o risco é pequeno, todos nós temos que ganhar pelo risco pequeno. Se o risco é médio, todos nós ganhamos pelo risco médio. E não porque o meu salário é maior do que o dele, eu vou ter que ganhar mais do que o do outro. Então nós estamos desvinculando de salário. E estamos dando um valor pela exposição.